Oi, pessoal, tudo bem? Venho aqui trazer uma palavra para você. Talvez você esteja precisando ouvir essa palavra hoje. E eu quero ler aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 17 e 18, diz assim: Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias da sua criatura. Nele não há variação e não há dúvidas nenhuma. Em Deus é assim, ou você crê ou você crê. Então é assim. E eu quero compartilhar com vocês uma experiência, de muitas experiências que eu tive, graças a Deus, com esse Deus maravilhoso. Uma das experiências era assim, ó. Logo que eu casei, eu queria ter um bebezinho. Logo que eu casei. Ai, aquela ansiedade para ter um bebê, aquela ansiedade. E foram 4 anos de espera para ter um bebê. Ai, eu chorava, eu ia num médico, ia em outro, né? E não sabia por que eu não estava engravidando. E o meu sonho, em primeiro lugar, era ter um menininho. Porque eu tenho, meu primeiro sobrinho é um menino, e eu sou apaixonada por ele, sempre fui apaixonada por ele, gostava demais dele, e eu achava que por eu ter tanto amor nesse sobrinho, eu ia ter um menininho logo de cara. Tinha até o nome do menininho e tudo. O que acontece? Eu não engravidava. E na época a gente tinha uma bomboniere, uma lojinha que vendia doces, eu, minha mãe ali. E tinha uma mulher que ela passava vendendo coisinhas de catálogo, sabe? Aí eu comprava coisinhas de bebezinho, comprava assim, coisinhas dela, pequena. Mas sabe assim, comprava coisinhas e guardava, que eu tinha esperança de que eu ia ter um bebê. Eu tinha essa fé, essa esperança, apesar de tudo tá dando ao contrário, apesar de eu estar chorando, eu estar querendo muito um bebê e não acontecia, toda aquela coisa, ia num médico, em outro, fazia um exame, fazia outro e não acontecia. E aí, até que um dia essa mesma mulher, ela falou para mim, olha, você quer tanto ter um bebê? Eu também quis ter um bebê e demorou muito. E aí eu achei um médico, ele fica na rua de cima ali. Ele é um médico muito bom. Muitas mulheres que não engravidavam foram lá e se trataram com ele e engravidaram. Que tal se fazer uma consulta lá com ele? E foi realmente isso. Eu cheguei lá, esse médico já pediu um exame que nunca tinham pedido para mim. Eu tinha hiperprolactinemia, que a prolactina muito alta impedia de ter a ovulação e ter o bebê, né? Engravidar. Tá. Aí eu engravidei. E eu lembro um dia chegou essa mulher e falou assim: Menina, agora que você tá grávida, eu já posso falar para você. Eu morria de dó de você quando eu passava aqui e você comprava as coisinhas. Eu falava: Meu Deus, ela não consegue engravidar. E ela fica comprando, ela compra coisinhas para bebê. Meu Deus! Ela falava que ficava com muita dó. Mas foi muita fé, eu esperava que eu ia ter meu bebê. Então, e eu achava que meu primeiro bebê ia ser menino. Tava certa que ia ser menino. Eu tinha até. Como é que fala? Eu tinha feito lembrancinha com o nome de Estevão. Tinha feito coisinha assim de papel vegetal, um convitinho assim que parecia um babadorzinho, chamava Estevão. E eu tinha certeza que ia ser um bebezinho. Só que acontece, primeira vez que eu engravidei, no dia que eu fiquei sabendo que eu estava grávida, foi aquele choro de manhã, aquela alegria. Fui de manhã no hospital, tinha feito um raio-x
não sabia que estava grávida, mas naquela época tinha um convênio, e quando a gente chegava lá no hospital, você podia fazer pelo convênio um exame de gravidez. Eu vivia fazendo exame de gravidez, né? Falei, eu vou lá, fui lá tirar raio-x, vou fazer um exame de gravidez, estou aqui mesmo, em 1 hora saiu o resultado. Não é que saiu positivo, gente? Foi aquela alegria, aquele choro, aquela coisa toda. Tá, e fui para casa. À noite, quando eu fui tomar banho, saiu uma bolinha assim durante o banho, né? Sangramento, e realmente eu tava grávida, mas não foi para frente, né? Foi no mesmo dia que eu fiquei sabendo que tava grávida, à noite já expeli, né? Perdi. Quando eu fiquei muito triste, né? Tal, porque meu sonho era, eu já achava que ia ser esse menininho, né? Mas tá. Aí quando passou um ano que eu tive esse aborto espontâneo, é, nasceu a minha filha. Ai, e quando eu soube que era menina, a alegria foi tão grande, que eu até esqueci que eu falava que tinha vontade de ter um menino. Porque eu achava assim, gente, é demais eu ter uma menina. E era uma menina. E graças a Deus, olha, às vezes a gente quer porque quer uma coisa e a gente faz planos e a gente se desespera, a gente quer porque quer que tem que ser daquele jeito. Deus, o nosso Deus, ele não tem variação, ele não tem dúvida. O nosso Deus, ele é perfeito e ele sabe melhor do que nós aquilo que nós precisamos. E realmente a escolha de Deus para minha vida foi algo surpreendente, muito mais do que eu imaginei, muito mais do que eu pensei. A minha filha é uma bênção. Hoje ela já é uma mulher casada, né? Tem 23 anos, já é casada, bem casada, graças a Deus, né? Mas assim, e foi no tempo de Deus também. Foi no tempo de Deus, nós vimos lá na frente que quando ela nasceu foi um tempo certinho. Era para ser naquele tempo, não no tempo que nós queríamos. E veio no tempo certo. E é isso que eu quero deixar para você hoje, que o nosso Deus não muda. E aprenda a se contentar, esteja aberto para receber aquilo que Deus tem para você. Não somente aquilo que você quer da forma como você quer, mas esteja aberto para receber aquilo que Deus tem para você, porque com certeza aquilo que Deus dá é perfeito, é bom, é maravilhoso. Aquilo que Deus te dá é muito melhor do que aquilo que você espera, tá bom? Um abraço, fique bem e pense nisso, pense nessas palavras, tá bom? Até mais!